Olá a todos, bem-vindos a mais um Pep Talk. Desta vez com um carisma um bocadinho especial. Temos hoje connosco o professor Mário Raposo, um dos candidatos a reitor da UBI. Olá professor, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Hoje é um bocadinho ao contrário. Na altura era o professor que fazia as perguntas, hoje o que já está comigo. Quem manda sou eu, quem faz as perguntas sou eu. Muito bem, estamos dispostos a isso. Professor, vamos começar pelo início. Como chegou à UBI? Bom, obviamente que a minha chegada à UBI já foi há muitos anos, portanto eu entrei na universidade primeiro como aluno em 1976, da licenciatura na altura do Instituto Politécnico da Covilhã, do bacharelato em Contabilidade. Em 1979 há a transição do Politécnico para o Instituto Universitário da Beira Interior e com isso os bacharelatos foram transformados em licenciatura e portanto eu passei do bacharelato para a licenciatura em Gestão, que eu concluí em 1982, porque sou da primeira leva de alunos licenciados na Universidade da Beira Interior da área da gestão. Houve outros cursos na área do têxtil, mas 81 e 82 é o primeiro ano em que há licenciados na universidade. Eu, entretanto, como era uma pessoa que, enfim, não tinha muitas posses, tinha optado por fazer um curso noturno que havia na altura e trabalhava dia, fazia contabilidade aqui em algumas empresas da região. Ou seja, nem sempre foi professor. Não, antes da fiz, não fui ser professor. E, portanto, concluí e até 83 fazia contabilidade. Em 83 há uma oportunidade de concorrer para a universidade, um colega do departamento tinha sido entretanto. Eu concorri, entrei e, portanto, desde 83 para cá já são 87 anos de desenvolvimento, obviamente, de carga de trabalho docente na nossa universidade. Ao longo disto, obviamente, foi um processo de aprendizagem contínuo, de evolução. Como é óbvio, no início a universidade era de facto bastante pequena, portanto tinham centenas de alunos e depois há um processo de crescimento da própria universidade. E também houve aqui um processo de crescimento quando nos transformámos no Instituto Universitário da Beira Interior em Universidade da Beira Interior. Isto em 1986. E também nessa altura dá-se, portanto, a entrada de Portugal na União Europeia. Começam a ver os primeiros fundos comunitários. Digamos que há aqui uma conjunção de coisas que permitiu o desenvolvimento da universidade, a procura de fundos comunitários para o desenvolvimento de mais áreas da universidade, mais instalações de residências, de laboratórios, de equipamentos, etc. Houve aqui um boom, não é? Houve aqui um boom, mas também a possibilidade de nós termos formações no exterior. Okay. E eu aproveitei, de facto, a possibilidade que o Erasmus deu a primeira vez. Eu sou o primeiro aluno de Erasmus da UBI. Fez Erasmus, portanto, na UBI. Primeiro aluno de Erasmus, mas de doutoramento. Atenção. Fui o primeiro aluno de Erasmus de doutoramento, eu e uma colega que já cá não está, fomos para Barcelona fazer a parte letiva do doutoramento em gestão. E, portanto, fiz a parte letiva em 89, 90, portanto, depois regressei à UBI, dei aulas em 91, 92, depois interrompi, tive uma bolsa de curta duração da Gulbenkian, que me permitiu concluir o doutoramento em 1994. Em 94, imediatamente, o reitor da altura, Passo Morgado, convidou-me para assumir uma pró-reitoria na universidade, ligada às relações com o exterior, à questão do ambiente de estágio. Ou seja, já esteve ligado à reitoria da nossa universidade, certo? Sim, desde 84 que estou ligado à reitoria da universidade e passei por vários reitores. E, portanto, também nessa altura concluiu o doutoramento, arrancámos com o primeiro pós-graduação, que foi o mestrado em gestão, em 94, depois avançámos com a criação da nossa unidade de investigação, o NES, em 98, o doutoramento em gestão. Entretanto, também fui desafiado pela Câmara Municipal para ajudar a fazer aqui um projeto que seria a transferência do conhecimento da universidade, portanto, para o mundo empresarial. Seja, sinergias aqui, não é? Fizemos uma visita a vários parques tecnológicos e fiz o projeto do Parque Urbis, que hoje está lá embaixo. Portanto, foi um projeto que nós fizemos. Na altura, a ideia, portanto, era fazer duas vertentes, uma mais ligada às indústrias, portanto, tecnológicas, indústrias ligadas à mecânica, etc., e uma outra vertente que seria ligada às indústrias da saúde. Mas como não havia medicina ainda, ficou, digamos, congelado nessa parte, embora também nessa altura começamos a trabalhar no projeto da Faculdade de Medicina. E diga-me uma coisa, então, isto de ser professor na UBI não é só ser professor, não é? Afinal de contas, pelo que me está a dizer, não é só chegar e pregar o manual ao aluno, certo? Bom, como é óbvio, eu acho que a parte de professor é aquela parte mais fácil. E aquela parte que também nos motiva a todos. Mas, paralelamente a isso, eu sempre gostei, além de professor, de fazer mais outras coisas, contribuir para o desenvolvimento da instituição. E foi sempre isso que eu fiz no princípio. Aliás, também tive, obviamente, quem me motivasse para isso, na reitoria, e portanto, pessoas que me chamaram para trabalhar, e eu sempre correspondi com o melhor, procurando sempre alargar a influência da universidade na região e no exterior, tendo a ponte entre o ensino e a investigação e a transferência do conhecimento,
e, portanto, isto foi sempre um desiderado que eu tive desde o início que estou na própria universidade. E, portanto, como eu dizia, nessa altura começou também a procura de um modelo inovador para a área da medicina, criámos uma comissão, eu fiz parte dessa comissão, e pronto, e o curso de medicina começou em 2000, o projeto para a faculdade também arrancou, e depois apareceu então mais tarde o Bimédica, que era a outra vertente da incubação, que estava prevista, mas só apareceu depois da faculdade ter arrancado, e já ter investigação, obviamente também de qualidade, e que permitiu arrancar também com essa vertente. Simultaneamente, ao longo disso, depois apostei na área do marketing, na qual, obviamente, o Gonçalo sabe perfeitamente, em que criámos uma licenciatura, um mestrado, posteriormente um doutoramento em marketing e estratégia, e, portanto, tudo isto são, digamos, atividades em que eu estive claramente ligado. Fez pouco, portanto, não é? Não, eu acho que fiz aquilo que devia, aquilo que me competia, sempre dei aulas e sempre estive na reitoria e sempre contribuí com isto, claro. Porque acho que essas três vertentes fazem parte, ao fim e ao cabo, do trabalho que alguém que está ligado a uma universidade deve ter. Diga-me uma coisa, isto de estar numa universidade, como ela própria se chama, Universidade da Beira Interior, uma universidade do interior, em relação a uma universidade do litoral, tem entraves? É obviamente que as pessoas acham que têm entraves, eu nunca tive esses entraves. Aliás, eu sempre procurei demonstrar a todos aqueles que passam por aqui que nós temos as mesmas condições, as mesmas competências, as mesmas capacidades de qualquer universidade, esteja no litoral, esteja na Europa, esteja nos Estados Unidos, esteja no mundo. Obviamente o conhecimento não ocupa lugar, nós temos de ter a dinâmica própria de conseguir encontrar o state of the art do conhecimento e passarmos isso aos nossos alunos. E foi isso sempre que eu consegui fazer, transmitindo este state of the art aos nossos alunos e fazendo com que eles que soubessem e aprendessem o tipo de conhecimentos de várias áreas do saber que lhe permitissem, quando concluírem as suas licenciaturas, terem a mesma capacidade de desempenhar a sua profissão nas empresas ou noutras organizações de caráter público ou não lucrativo, igual aos outros. E por isso nunca tive problemas a nível nacional de competir com as outras universidades. Aliás, as pessoas acham que nós somos novos, que somos inovadores, mas o que é um facto é que a licenciatura em gestão da UBI é mais antiga do que no ISCTE, é da mesma altura da nova. Portanto, o próprio ISEG transformou a licenciatura em finanças em licenciatura em gestão, que a gestão foi posterior. E, portanto, a Universidade de Coimbra arrancou com a licenciatura em gestão em 92 e foi o professor João Lisboa, que foi da UBI, a criar o departamento de gestão em Coimbra. Portanto, a maior parte dos cursos de gestão aparecem todos mais ou menos a nível nacional. Ou seja, somos pioneiros? Somos pioneiros a nível nacional nesta área. Também porque beneficiámos muito de professores que vieram para cá de Lisboa na altura. Isto a seguir ao 25 de Abril, como sabem, em Lisboa, muitas pessoas foram saneadas da universidade e muitos vieram para aqui a Covilhã e trouxeram muito do seu saber que nós, como alunos, aprendemos. Isto permitiu-nos criar um conjunto de competências, de saberes, dinâmicas, de conhecimentos, de redes, etc. Nos permitiu arrancar com estas licenciaturas e colocá-las em funcionamento. Hoje em dia, posso dizer que as nossas licenciaturas da área das ciências empresariais, é a área que particularmente estou a falar, obviamente não falo das outras áreas, obviamente têm o mesmo nível de qualquer licenciatura a nível nacional, somos avaliados do mesmo modo pela agência de avaliação A3AES e temos os cursos acreditados pelo período máximo como os outros têm. Portanto, significa que nós conseguimos cumprir com esses objetivos de qualidade de formação dos nossos alunos. É um jeito de brincadeira e em conversa com amigos eu costumo dizer que Covilhã tem dois presidentes. É o presidente da Câmara Municipal da Covilhã, efetivamente, e o reitor que acaba por ser um segundo presidente, a meu ver, da Covilhã, porque eu acho que a Covilhã já não sobrevive sem a universidade e a universidade já não sobrevive sem ser Covilhã. Pedia-lhe um bocadinho para comentar isto, o impacto da UBI na Covilhã. É óbvio que o impacto da UBI na Covilhã tem vindo a crescer ao longo dos anos. E, portanto, hoje em dia nós podemos dizer que a Covilhã, que geralmente as universidades estão dentro das cidades. No nosso caso, a cidade está dentro da universidade. Porque se olharmos para o Polo da Medicina, para a Reitoria, para o Polo 1 e para o Ernesto Cruz, a cidade está dentro da universidade. Bom, mas obviamente que este crescimento tem-se feito em colaboração estreita com as entidades locais e com a Câmara Municipal. Cada um tem o seu espaço. O que aconteceu na Covilhã foi que, face a uma crise que houve na nossa indústria têxtil, que passou de uma obra intensiva a capital intensivo, a maior parte das empresas foram encerrando. E, portanto, a universidade foi uma aposta de desenvolvimento regional, que surgiu na altura, para transformar o perfil industrial da cidade e hoje a Covilhã é uma cidade do conhecimento. Sim. E é para isso que estamos a caminhar. Obviamente que ainda temos um caminho a fazer pela frente. E, portanto, dizer que é o único que manda na cidade, ou que é a Câmara, é óbvio que as coisas têm que funcionar conjuntamente. A Câmara é muito importante, os órgãos autárquicos são muito importantes,
como é óbvio, porque tem a sua função própria. A UBI é importante porque traz uma contribuição muito importante à cidade. Traz mão de obra jovem, pessoas jovens que vêm de todas as partes do país e do mundo, alteram a dinâmica que havia aqui na nossa cidade e, sem dúvida, que beneficiou muito da universidade, até pela receita financeira que os alunos deixam na nossa cidade. É isso, pegando no que estava a dizer. A UBI coloca-nos um bocadinho num panorama internacional, certo? É correto eu dizer isto? Sim, é correto. A UBI hoje coloca-nos num panorama internacional em todas as áreas do saber. Portanto, a UBI de facto está em todas as áreas. A UBI consegue, portanto, com as suas investigações, os seus docentes, a participação em congressos, os projetos europeus conquistados e o desempenho de funções a nível internacional, por exemplo, funções que houve a nível dos países africanos de língua portuguesa, funções que há a nível, por exemplo, nós temos um grande especialista na área da vulcanologia e que analisa os problemas dos vulcões a nível mundial e coloca sondas, que é contratado pela própria NASA para fazer isso. Portanto, é verdade. E também os alunos que saíram da UBI e depois têm o seu emprego em empresas multinacionais, obviamente que levam e internacionalizam, e o nome da UBI aparece a nível internacional. E não só disso, quer dizer, a nossa formação hoje é aferida nos rankings internacionais como as outras universidades. E nós neste momento começamos a aparecer a nível dos rankings internacionais ao nível das melhores universidades portuguesas. É óbvio que não falamos nos rankings de dimensão, como o caso do ranking de Xangai, que é um ranking que faz o ranking pela dimensão das universidades, mas naqueles rankings em que a dimensão é normalizada. Portanto, faz uma dimensão relativa, equiparada, ou seja, o ranking vai dar a dimensão da universidade e à sua contribuição. E nesse caso nós já aparecemos como, dentro das 150 a 200 melhores jovens universidades do mundo. O que é que isto quer dizer? Universidades jovens são consideradas aquelas que têm menos de 50 anos. Estamos dentro dessas 200 e mesmo a um nível geral estamos no patamar 400 a 600, dentro de um ranking que é o chamado ranking Times Higher Education, em que aparecemos como uma das melhores universidades do mundo. De facto, isto é fantástico. Uma universidade jovem, uma universidade que tinha tudo para não dar certo, porque está no interior, está longe dos grandes centros, numa zona com pouca população, com fraca captação económica, porque obviamente a nível, se considerarmos o PIB per capita a nível da União Europeia, estamos muito abaixo da média da União Europeia. Sim. E a Universidade conseguiu ultrapassar tudo isso e afirmar-se no panorama nacional e internacional. Portanto, a UBI é um farol do interior do país. E a UBI é fundamental para esta região e irá continuar a ser no futuro, que é isto que nós pretendemos. E agora leva-me à próxima pergunta, que é: o que é que está por trás desta candidatura? O que é que ainda falta fazer? Não, é assim, obviamente que nós orgulhamos do passado. Todavia, as instituições têm um percurso que tem que continuar. E, portanto, o que levou, obviamente, à minha candidatura foi todo este capital de experiência que eu tenho na universidade ao longo destes anos, que, obviamente, é uma experiência em todas as áreas relacionadas com o ensino, com a investigação, com a gestão da UBI. Eu, acumulado, tenho 22 anos de reitoria, passei por muitos locais da reitoria, fui presidente do Gabinete de Pós-Graduação, fui diretor de Centro de Formação Empresarial, participei na direção do CMB, participei na direção do Parque Urbis, participei em várias comissões e direções de cursos a nível da UBI, fui vice-reitor para os juntos académicos, fui vice-reitor para os projetos, fui vice-reitor para os concursos, fui vice-reitor da área financeira. Portanto, acho que tenho um conhecimento, um capital acumulado, que neste momento me permite dizer, ok, eu tenho capacidade, eu tenho conhecimentos e tenho capacidade de reunir uma equipa que irá permitir que a UBI continue a desenvolver-se e a afirmar-se no futuro, ainda mais daquilo que já é hoje. Portanto, a nossa mensagem é: nós acreditamos naquilo que existe hoje e evoluir ao nosso compromisso. Queremos continuar a evoluir, queremos chegar mais longe. O mote da campanha é servir, certo? Servir, exatamente. E servir porquê? Porque nós prestamos um serviço. O serviço que é o serviço de ensino, o serviço de investigação, o serviço de transferência de conhecimento, o serviço de cooperação com a sociedade do território, um serviço de responsabilidade social. Toda a nossa ideia é fazer um serviço mais e melhor. Para isso, servir mais quem? A UBI, a Universidade, e logo estamos a servir a região e todo este contexto. E daí que as palavras do servir também têm, cada letra tem a ver com um pilar da nossa ideia da universidade. O pilar da sustentabilidade, o pilar do empreender, o pilar do reforçar o crescimento da universidade, o pilar de valorizar as pessoas, que é muito importante olhar para as pessoas e permitir que elas cresçam, o pilar da inovação, porque temos de ser inovadores,
e só sendo inovadores diferentes é que conseguimos, de facto, vingar e, hoje em dia, sobressair perante os outros. E, finalmente, um pilar relacionado com a requalificação da universidade. Porque, apesar de sermos novos, já temos uma certa idade, temos que começar a mexer nas estruturas, nos equipamentos, nos laboratórios, e tudo isto implica requalificar. Sim. E isto também é um desidrato que nós temos. Daí, as letras do servir são dos pilares, e o servir é uma coisa que nós fazemos em prol da região, da universidade, do país e da comunidade. Por acaso lembro-me, citando nas suas aulas, que na altura, e uma coisa que me ficou foi que dito de uma forma brusca era quem vem para marketing tem de saber servir, tem de gostar de servir. Quem não gosta de servir não presta para marketing. Mas é uma das coisas que eu levei um bocadinho para tudo na minha vida, e agora fez-me relembrar um bocadinho isto de uma forma um pouco saudosista. Não, é verdade, é a mensagem que eu sempre passei aos meus alunos desde o início, que de facto na área do marketing nós estamos para trabalhar e analisar as necessidades do mercado dos clientes, mas hoje em dia o mercado dos clientes numa universidade são muito mais vastos do que sempre o mercado económico. A questão social, a questão cultural, a questão artística, a questão patrimonial, a questão regional, tudo isto faz parte dos estudos que nós temos aí na universidade e que a universidade tem que servir bem. E, portanto, digamos que aquele conceito que nós temos aos nossos alunos de servir bem, aprender a servir bem os seus públicos-alvos, enfim, a pessoa que não gosta muito da palavra, os stakeholders, ao fim e ao cabo, é de facto um desidrato que nós temos que levar a cabo e incutir nos nossos alunos, de todas as áreas. Claro que os do marketing particularmente, porque essa é a sua função de trabalhar especificamente nessa área de criar imagem, passar a mensagem, etc. Eu até diria que tudo isto permite-nos hoje trabalhar na criação de um conceito desenvolvido recentemente por um autor estrangeiro, que as pessoas não gostam, mas que é o Michael Porter, que é a vantagem competitiva. Nós temos de ser competitivos. Mas esta da competitividade não é competitividade só económica. É competitividade do saber, é competitividade do conhecimento, é a competitividade na área social. Tudo isto nós temos de trabalhar para fazer mais e melhor pela universidade e pela região onde estamos e pela cidade. Mas queremos, de facto, tornar a Covilhã uma cidade do conhecimento. De acordo. Já são alguns anos, como o próprio professor mencionou, já conhece algumas caras dentro da nossa universidade. Como podemos dizer que é a sua relação com os colegas dentro da universidade? Obviamente que a relação com os colegas é ótima, portanto, obviamente que não podemos dizer que a relação com toda a gente que é igual. Há aqueles colegas que têm mais empatia e há outros com quem relacionamos menos. Uns que são mais próximos da nossa área científica, outros são mais afastados. De qualquer maneira, e vocês conhecem das aulas, todos os alunos sabem que eu tenho sempre uma maneira muito especial de me relacionar com toda a gente. Obviamente que a minha maneira é que todos são importantes, todos contribuímos, todos temos a nossa parte de dar um contributo importante naquilo que estamos a fazer. E nós temos que saber de recolher de cada uma das pessoas o melhor que ela tem contributo para aquilo que faz na universidade. E por isso o relacionamento com as pessoas é isso. É um relacionamento franco, não só com os docentes, com os funcionários, com os alunos particularmente. De facto, que eu acho que os meus alunos, obviamente, eu dedico-me nas minhas aulas, porque entendo que a nossa principal função é, de facto, ensinar, criar bons alunos, bons profissionais, mas, a par disto, fazer uma boa investigação, e não é por acaso que, neste momento, a nossa equipa de investigação é uma das melhores equipas da universidade, com mais, portanto, visibilidade a nível dos rankings, a nível de publicações e de citações. Poderá haver amizade no trabalho? Tem que haver, como é óbvio. Embora essa amizade tem que ser considerada numa perspectiva de responsabilidade. Tem que haver amizade, mas tem que cumprir. Ou seja, as pessoas têm que ser capazes de que a sua missão é uma determinada missão de trabalho e têm que ser competentes para a realizar e têm que conseguir, dentro daquilo que lhe é atribuído, realizar isso com eficácia e eficiência. Obviamente que, para além disto, a amizade extravasa o local de trabalho. Mas não significa, pelo facto de ser amigo, que se beneficia as pessoas se não cumprirem estas coisas. O que não significa que depois, no local de trabalho, não tenha amizade com as mesmas pessoas. Mas no local de trabalho eles têm que cumprir. Isso é muito importante. E claro que a amizade, obviamente, que ultrapassa muitas vezes a relação no local de trabalho, com esta perspectiva de cumprimento da obrigação de cada um sobre aquilo que tem que fazer. Muitas vezes até poderá ser uma sinergia maior. Claro, se as pessoas fizerem o trabalho bem feito, conseguirem trabalhar conjuntamente e, além disso, forem amigas, obviamente que muitas vezes o resultado final consegue-se uma sinergia, e a sinergia é aquele resultado que nos dá o 2 mais 2 igual a 5. Digamos que a soma das duas partes dá mais do que elas individualmente. E, portanto, se isto for possível, ótimo. Mas se não for possível, também tem que trabalhar com aquelas pessoas com quem nos damos menos, desde que isso seja importante para a realização da missão da universidade. Uma parte muito importante da UBI e que faz mover a UBI são os alunos.
Não lhe vou perguntar, efetivamente, se é pró ou contra a praxe, mas vou-lhe perguntar, como um possível futuro reitor da universidade, qual será a relação que irá buscar com a nossa associação académica? É óbvio que a relação com a associação académica é fundamental dentro das relações da universidade. É um parceiro importante e essa parceria existe e, portanto, hoje, e sempre existiu no passado e vai ter que continuar a existir no futuro, porque, obviamente, são dois órgãos importantes da universidade. Necessariamente, a associação académica tem as suas especificidades, a sua missão e a sua maneira de lidar com os alunos. A reitoria tem outra maneira de pensar as coisas, mas juntamente podemos trabalhar em colaboração na definição de algumas coisas importantes para os alunos, na ação social, na parte esportiva, cultural, etc. E também na análise dos problemas que podem acontecer dentro da própria universidade. Porque os problemas é para serem usados conjuntamente e para serem resolvidos. Não podemos estar de costas voltadas ou meter a cabeça na areia como aos escuros e dizer que não há problemas. Os problemas existem. Quando a gente tem que resolver. E, portanto, a reitoria tem que ser capaz de dialogar e, com este diálogo, resolver os problemas a contento, obviamente, de quem tem razão, e digamos, para contribuir melhor, obviamente, para uma boa relação entre os órgãos que existem de poder da universidade e de poder da associação de estudantes. De acordo. Ou seja, será uma relação par a par, uma relação de coexistência. Claro, uma relação de coexistência pacífica, de colaboração mútua, de que, obviamente, é importante porque a associação também faz o seu papel de acolher os alunos quando chegam à Covilhã, integrá-los, obviamente, a nível da universidade, de ajudá-los a perceber o funcionamento da universidade, integrá-los na comunidade da cidade e, portanto, isso é uma parte que a reitoria da universidade acredita que a associação faz bem e, por isso, nós delegamos também na associação essa parte da responsabilidade, embora atuando em conjunto noutros aspectos, como é óbvio que naquilo que temos referido, e que isso aconteceu no passado e irá continuar a acontecer no futuro, porque isso é fundamental. Ok, de acordo. Enquanto me preparava para esta conversa, fui pesquisando, recorri a Lirones, a umas fontes, e surgiu uma palavra que um tanto ao quanto estranha e que me suscitou aqui uma curiosidade. Barcelona. Ok, Barcelona, de facto. O que é que me pode dizer acerca de Barcelona? Barcelona, de facto, é uma cidade fantástica e eu estou apaixonado por Barcelona, sempre estive. Aliás, eu fui aluno da Universidade Autónoma de Barcelona. Foi o primeiro contacto que tive com uma universidade, de facto, mesmo daquelas grandes. Ou seja, reparem, eu quando a Barcelona, a UBI, tinha 3.000 e poucos alunos e entrei numa universidade com 45.000 alunos, com um campus universitário com 800 hectares, em que, para sair da faculdade à outra, saía de autocarro, porque as distâncias eram muito grandes dentro de uma faculdade. Portanto, ficamos admirados com o mundo. E também um pouco assustados quando chegamos e temos a ideia que vou enfrentar um conjunto de coisas que provavelmente não estarei preparado. Porque o facto é que, quando começamos a lidar com as aulas e com os colegas a nível do doutoramento, a turma tinha 35 alunos no princípio, eram alunos espanhóis, portugueses, franceses, alunos nórdicos, da Noruega, da Suécia, alunos sul-americanos. O que acontece é que os portugueses, os dois que estavam lá, foram os que tiveram melhor desempenho e melhores qualificações na turma, face ao esforço que nós tivemos. Porque nos adaptámos bastante e nós estávamos para trabalhar. Isso foi muito importante. Agarrámos, de facto, com convicção. E Barcelona trouxe outra coisa. Trouxe-me aquele conhecimento que nós necessitávamos para, quando eu regressei à universidade, dar um impulso na nossa área da gestão para torná-la naquilo que é hoje. Ou seja, isso acaba por ser uma mais-valia no possível cargo que irá desempenhar como reitor, certo? Como é óbvio. Vim de Barcelona significou uma alavancagem. Repare, quando eu vim de Barcelona, trouxe os conhecimentos em áreas em que nós não tínhamos. Uma coisa engraçada, nós na pós-graduação conhecemos muito, por exemplo, no package estatístico. Na altura não havia package estatístico para tratar. E havia um package que se usava lá fora, que era o SPSS. O SPSS é um programa, vocês já ouviram falar, mas que hoje em dia é muito simples, faz sem Windows, aquilo está tudo. Mas na altura era um programa que era preciso todo parametrizado a nível de comandos. E, portanto, o que acontecia é que, quando nós queremos analisar casos em Portugal e analisar problemas, não tínhamos uma ferramenta estatística. Acontece que eu consegui trazer a ferramenta estatística de Barcelona, introduzia, e alguns dos alunos da UBI do primeiro mestrado começaram a trabalhar com essa ferramenta e isso permitiu-lhes aparecer depois com uma capacidade de desenvolver tese que os outros não tinham. Isso foi muito importante. E este conhecimento eu trouxe de Barcelona. Do mesmo modo que a aposta numa área importante, que as pessoas gostam um pouco, que é a epistemologia da ciência. A epistemologia da gestão.
Foram cadeiras que nós introduzimos nos alunos. Porque quando se faz uma tese é importante saber o que é uma hipótese, o que é uma teoria, o que é uma definição, como é que eu justifico, o que é o princípio da causalidade. Então, todas essas questões os alunos têm que saber e nós ficámos a cadeira de epistemologia na pós-graduação que permitiu evoluir a este nível e depois com a ligação ao tal também dizer isto no package, que enfim, que é uma questão engraçada que ocorreu, porque é que ele veio para Portugal, depois já conto, de facto permitiu que os nossos alunos passassem a desenvolver trabalhos com muito melhor qualidade, a ser aceitos nas conferências internacionais, nas revistas internacionais, e isso permitiu-nos ao tal salto qualitativo na investigação que nós precisávamos. Bom, mas isto tem até uma história engraçada, porque quando eu estava em Barcelona e vim para Portugal, não tínhamos o SPSS em Portugal, e então eu queria ter o SPSS. Não estava em Portugal? Não havia em Portugal. Ok. Na UBI não havia, o programa não existia. Então eu combinei com o Fundo de Centro de Informática, se ele me dava portanto, não arranjava uma cópia. E não posso, não sei o quê. Então um dia eu venho à colher, levo uma caixa de garrafas de vinho e portanto eu consegui levar e convencer o responsável a fazer uma cópia do tal programa em 33 disquetes de 5 1/4. O que o vinho faz. Não. Obviamente que e nós carregámos num PC e começámos a trabalhar pela primeira vez com o SPSS. Obviamente pode dizer, mas isto de facto não era legal, não havia em Portugal, e portanto foi a primeira vez que se introduziu isto, nós conseguimos trabalhar nos nossos computadores individuais e com isto permitimos um salto qualitativo na investigação. Acaba por ser engraçado porque foi uma coisa na altura, pronto, em que eu entrei para o curso, era um dado adquirido e que nós, não damos valor porque já está, não é? O que aconteceu é que depois de demonstrarmos o valor do programa, convencemos os responsáveis da universidade que era preciso comprá-lo. E já o compramos. E, portanto, comprou-se o programa, introduziu-se e a partir daí começou a ser uma ferramenta útil a nível dos mestrados e eu estudante utilizo e é de facto fantástica a nível da universidade. Também na altura houve uma coisa que eu aprendi em Barcelona e que trouxe, e isso foi adquirida, que era, nós antigamente, quando precisávamos de investigação, tínhamos que ir às revistas. Não havia internet, estamos a falar da década de 90. Sim. E, portanto, tinha que ser às revistas e a investigação fazia-se. Ok, há um artigo e eu procurar a revista. Bom, mas se na altura de Barcelona havia uma biblioteca que tinha centenas de metros em que nós entrávamos, tinha a revista toda da A a Z na nossa área, em Portugal não havia essa revista. Mas apareceu uma ferramenta que foi os discos ópticos. Os discos ópticos desenvolvidos por uma determinada empresa, a Binform, em que o que é que os discos ópticos faziam? Fizeram a digitalização dessas revistas todas. E então era muito mais fácil. O disco óptico metia-se num PC, lia-se e ia-se buscar aquele artigo. E nós comprámos isto para a universidade. E já foi uma compra de discos ópticos. E isto permitiu desenvolver, obviamente, bastante a investigação antes de haver internet. Porque é óbvio que a partir da altura que aparece a internet, tudo se torna fácil de adquirir a nível da net. Mas antes de aparecer, era assim que se fazia a investigação. Primeiro à mão, depois apareceu estes discos ópticos que permitiram uma evolução já da pesquisa de dados, obviamente a nível de discos ópticos, e portanto que foi um grande salto a nível da pós-graduação e Barcelona teve um grande impulso e um grande contributo para isso. Sei, futuramente, possivelmente, pronto, como sendo um possível leitor, podemos esperar daqui uma pessoa que irá estar em busca de constante evolução, sempre em constante evolução, é isso? Como é óbvio, essa evolução já acontece mesmo antes de ser reitor, como o meu vice-reitor, e não só, o próprio professor dos cursos do nosso departamento de História e Economia. Essa procura foi constante, procura de parcerias internacionais, mas para o futuro queremos aumentar essas parcerias, queremos estar junto dos melhores, queremos, cooperar com os melhores, procurar de facto que eles nos transmitam o seu saber e aprender com eles. Por exemplo, foi muito importante que a reitoria atual conseguisse aquele chancela da Universidade Europeia. Um programa, um projeto que foi desenvolvido de várias universidades e que hoje em dia os alunos dessas universidades europeias, que são 6 universidades, podem circular, os professores e os funcionários, e portanto queremos já aqui uma mixização de culturas, de ensinos, etc., que obviamente já existe neste projeto. E queremos que isto continue e se alargue, obviamente, para o futuro e portanto, ser uma universidade do mundo, que é isto que nós pretendemos. Faço uma pergunta mais atual, que considero que seja uma problemática que agora apareceu na Covilhã, que é o alojamento para os alunos. Obviamente que o alojamento para os alunos na cidade sempre foi algo que
preocupou a universidade. E daí que nós, no passado, investimos muito em residências. A UBI tinha cerca de 800 camas. Hoje, com o Covid e dado o distanciamento social, fomos obrigados a reduzir para cerca de 600 para manter, digamos, a distância que é necessária de segurança. Mas, de facto, também a cidade cresceu, sabendo que havia alunos e que havia necessidade de uma determinada procura de quartos. E, portanto, houve primeiro o crescimento a nível dos privados. Hoje, há várias empresas de fundos internacionais que estão a criar residências na Covilhã que vão fornecer, obviamente, mais capacidade de espaço, de qualidade para as pessoas se instalarem. Claro que aqui, o UBI tem sempre aquela questão da responsabilidade à parte social. Obviamente, aquelas pessoas com menos recursos financeiros até terão de passar pelas nossas residências e beneficiando das bolsas normais, da ação social, etc. E também o nosso envolvimento em programas de ajuda a pessoas com poucos recursos. Nós queremos que a UBI seja inclusiva e que ninguém deixe de estudar por falta de recursos. Hoje em dia já há programas para isso e no futuro iremos continuar a incrementar estes programas para que, de facto, ninguém deixe de estudar se não tiver condições económicas para isso. Ou seja, a ação social será um ponto fundamental. Um ponto fundamental, sem dúvida, será a ação social. Aqui a colaboração muito importante com a associação e, obviamente, e com a comunidade, portanto, estudantil dos vários núcleos, etc., que há na UBI, e a ação social são um desiderato de preocupação permanente da próxima reitoria, nesta perspectiva de que, obviamente, os alunos têm que ter as condições necessárias para desenvolver o seu ensino, mas também têm que ter as necessárias condições de habitabilidade cotidiana, e quem não tiver condições para isso, a universidade terá que arranjar meios ou engenho para ir conseguir essas condições de habitabilidade, permitindo, como eu disse, que aquelas pessoas com menos recursos económicos tenham, obviamente, acesso a essa habitabilidade. Outra questão, outra componente, o relacionamento com as empresas locais. Sim, obviamente que o relacionamento com as empresas é de facto uma das minhas preocupações desde sempre. Aliás, a minha primeira pró-reitoria, que o reitor na altura me pediu para o Morgado, foi arranje uma maneira de cooperar com as empresas. E portanto foi isso que começámos a fazer. Começámos a criar uns gabinetes de ligação às empresas, começámos a fazer pontes e obviamente que a cooperação é fundamental e hoje em dia essa cooperação existe, as empresas já reconhecem o contributo que a UBI dá, portanto, a essa cooperação e muitas vezes, em algumas áreas, já há formação, ou seja, simultaneamente na empresa e na universidade. Falo no caso da informática. Por exemplo, as empresas de informática que estão localizadas aqui no município de Castelo Branco já vem pedir à UBI que os alunos que estão a fazer os seus, por exemplo, trabalhos de mestrado façam já trabalhos aplicados às empresas. Isto dá-lhes, obviamente, uma mais-valia quando acabam o curso e também contribui para as empresas. Mas não só nesta área, por exemplo, noutras áreas também acontece. Na área do têxtil, por exemplo, na área do design de moda, e na área da ação social, na área cultural, também as empresas culturais, na área do património. Sim, um pouco por todas as áreas. Todas as áreas, a UBI tem uma forte colaboração e irá ainda manter ou incrementar no futuro, porque consideramos que é fundamental essa interligação entre a UBI e a região. E a região. Outra pergunta que se calhar é mais pertinente, qual será neste momento a principal lacuna que temos na UBI que identifica na Universidade da Beira Interior? Bem, a principal lacuna não é uma lacuna que não é da UBI, que é o Orçamento de Estado, que é curto. Ou seja, é a principal lacuna que nós temos na Universidade, de facto, mas que é uma situação que advém do Orçamento de Estado se basear num histórico que já não existe hoje. As pessoas não sabem, mas é assim, a maior parte das pessoas. Os orçamentos das universidades são atribuídos como faz um histórico que foi estabelecido em 2005. E 2005 para cá, a história que não mudou. Mas mudaram as universidades. A UBI em 2005 tinha 5 mil alunos, ou pouco mais. Hoje temos 8.400. E o orçamento é o mesmo no bolo global, o que é 2,5, 2,6 do orçamento global das universidades, o que de facto nos prejudica grandemente a nível institucional. Traz, obviamente, uma falta de verbas à universidade, que seria importante para melhorar algumas coisas para o melhor funcionamento da ação social, de laboratórios, etc. O que é que nós temos que fazer? Projetos. Ou seja, a nossa compensação que a UBI tem conseguido, e isto tem permitido sobreviver neste contexto difícil, a UBI tem tido um engenho para ir buscar projetos suficientes e venda de serviços que compensem a falta dos orçamentos que vêm do Estado. Mas, como é óbvio, os projetos têm contabilidades próprias, têm especificidades próprias que têm que se cumprir e, portanto, nós conseguimos,
dessa maneira fazer engenharias que reduzimos a fatura com o pessoal, etc. E, portanto, essa redução permite que eu fique liberto de verbas do Orçamento de Estado para continuar a funcionar normalmente, mas a UBI neste momento tinha que ter um tratamento a nível nacional que não tem, porque não é justo que o aluno da UBI vale menos de 1000 euros do que o aluno de outras universidades, não digo não vale a pena estarmos aqui. Mas é verdade, isto de facto não tem sentido e prejudica claramente os alunos da nossa universidade. E é uma exigência que os próprios alunos e que a associação, e vocês todos iam fazer, junto da tutela, é equilibrar os orçamentos com base no número de alunos, arranjar uma forma justa para que as universidades não sejam prejudicadas. Ou seja, será uma das suas preocupações, seguramente. Tal como tem sido até agora, é outra preocupação, é procurar aumentar os orçamentos da universidade e quando não há orçamentos temos de ter um engenho, procurar projetos para compensar as verbas que faltam do Orçamento de Estado. Agora faço-lhe a pergunta contrária. Qual a nossa pedra filosofal neste momento? A pedra filosofal neste momento, bom, obviamente que a UBI tem várias áreas em que podemos falar da nossa pedra filosofal. É importante, de facto, a nossa capacidade de formar alunos na área da saúde, por exemplo, e o desempenho que eles têm, obviamente, aí a nível dos seus locais de trabalho. Nós conseguimos criar um curso inovador na área da saúde, em que, no início, havia uma certa desconfiança sobre aquilo que estávamos, digamos, a transmitir e as formações que estavam a fazer. Agora, 10 anos depois dos primeiros licenciados, ou 12 anos depois de chegarem ao mercado, podemos dizer, de facto, que nós temos bons profissionais de saúde no mercado de trabalho, do mesmo modo temos bons profissionais de saúde na área da gestão, ou na área do têxtil, ou na área da engenharia mecânica, ou na área da aeronáutica, ou na área da informática, nas áreas. No fundo, são as pessoas que fazem a diferença. De facto, nós temos de ter pessoas e essas pessoas têm que ser valorizadas, e é que temos que gritar nas pessoas para que, de facto, as pessoas levem, obviamente, mais longe o espírito da nossa universidade e o trabalho que tem sido feito. Portanto, eu acredito nas pessoas, sejam essas pessoas docentes, investigadores, funcionários, alunos e os alumni, porque obviamente os alumni têm um papel muito importante na divulgação e também novamente atrair outros públicos para a nossa universidade, porque é a mensagem que eles levam da UBI, o que é que levaram de bom e depois aquilo que eles fazem lá fora no mercado de trabalho. E depois podem, obviamente, reencaminhar para a UBI essas pessoas, essas mensagens, esses bons resultados que houve. E os alunos são, de facto, o nosso melhor cartão de visitas da universidade. Portanto, a nossa pedra filosofal não é única, há várias, como é óbvio, portanto. Agora, falou aí numa palavra fulcral, os funcionários que fazem acontecer. O que é que os funcionários poderão esperar do professor Mário enquanto reitor? É assim, os funcionários da UBI neste momento, eu tenho que confessar que a UBI neste momento tem uma equipa de funcionários bastante reduzida. Houve aqui um conjunto de fenómenos que passou pelo envelhecimento das pessoas e significou reformas, etc. Depois aqui as contingências orçamentais que travaram aqui a possibilidade de expandir e de substituições imediatas e, portanto, temos em algumas áreas um déficit grande de funcionários. E, inclusive, houve áreas em que fomos obrigados a fazer outsourcing de atividades. Por exemplo, na área dos bares da universidade, não havendo pessoas no Sistema de Ação Social para desempenhar, tivemos que fazer um outsourcing dos bares. A nível, por exemplo, da limpeza. Também não é um serviço fundamental da universidade. Nós antes tínhamos nós próprios dinheiros da limpeza e à medida que houve reformas ou que elas foram transferidas para outro serviço, fomos fazendo outsourcing dessas atividades. Pronto, no futuro nós temos um grande reforço também a nível dos funcionários. Funcionários a várias áreas, não é? Funcionários não só de base, mas funcionários também de nível intermédio e de nível superior, que nos ajudam também, obviamente, na gestão da universidade do dia-a-dia, na governação da universidade, na própria análise de dados para reporte à tutela, porque a tutela hoje exige muitos dados à universidade, nós temos que ser capazes de dar esses dados, e é necessário que os funcionários que existam sejam também suficientes para isso. Por exemplo, a nível hoje das compras públicas, o novo código CCP é um código que é extremamente complexo, é de facto um código de advogados para advogados. Significa que a universidade tem que ter pessoas especializadas para ser capaz da resposta quando se trata de concursos públicos. Portanto, isto de facto é um aspecto fundamental e, portanto, temos que ter reforço de pessoas nessa área. Outra coisa que nós temos que fazer no futuro, e uma vez que caminhamos para a economia digital, é caminhar
no sentido de uma maior digitalização da universidade para uma simplificação de processos. Para que, eventualmente, as pessoas tenham menos parte burocrática internamente e consigam, como é óbvio, responder utilizando esses meios digitais que vão permitir uma simplificação de processos. Isto também é uma questão que teremos que, no futuro, apostar novamente. Teremos que reforçar e para permitir que as pessoas tenham menos carga burocrática de cima delas. Falo particularmente dos docentes, dos investigadores que se queixam muito disso e, portanto, é de facto um desiderato apostar nessa digitalização para tirar um pouco essa carga burocrática e depois dos outros funcionários, o reforço naquelas áreas que ele diz que são fundamentais para a boa governança da universidade. É um grande desafio, porque lá está o que me estava a dizer, o limite do orçamento e ao mesmo tempo tentar gerir isto tudo, não é? Os desafios só os colocam e são assumidos quando as pessoas entendem que já podem fazer. E se eu estou a dizer que o faço e que estou disposto a assumir, é porque tenho o conhecimento e a capacidade de levar para diante estes desafios com o equilíbrio entre estas questões. As necessidades orçamentais que teremos que procurar aumentar, a procura de projetos e venda de serviços temos que obter para equilibrar e a contratação de pessoas fundamental para, obviamente, permitir uma melhor governação e também a tal simplificação a nível do digital. Se alguém promete isto, não é promete. Se compromete a trabalhar para isto, é porque entende que tem capacidade e tem uma equipa que me permitirá, obviamente, fazer acontecer todos estes aspectos. Claramente que as burocracias têm que um pouco deixar de existir dentro da instituição, dar a volta à situação. Diga-me uma coisa, e o Covid, que impacto é que isto tem no UBI? Bom, é óbvio que o Covid teve um impacto significativo na universidade, como é conhecido. Aliás, eu fui apanhado ainda na vice-reitoria quando o Covid apareceu. Fui responsável pelo desenvolvimento do plano de contingência para a universidade, onde se estabeleceram um conjunto de medidas que, obviamente, permitem minimizar ou, pelo menos, antecipar ou fazer com que, se houver algum problema, ele seja rapidamente solucionado. Foram criadas, dentro da instituição, todas as medidas que a Direção-Geral de Saúde nos indicou. Foram estudadas as salas e a capacidade das salas e a dimensão para que os alunos mantenham aquela distância social e que evite ao máximo a possibilidade da doença acontecer e se propagar. Existem salas em todo lado de isolamento internas, caso venha a acontecer. Existe uma colaboração direta com a Direção-Geral de Saúde no sentido de transmitir estes problemas. A própria Faculdade de Ciências da Saúde esteve envolvida na criação de um laboratório de análise ao Covid que funcionou no hospital, em que os nossos técnicos da faculdade faziam parte dos técnicos que analisavam as amostras recolhidas aqui, portanto, à população da nossa cidade. E mesmo agora, este retomar de aulas novo que nós tivemos, funcionou também com os devidos cuidados. As aulas presenciais funcionam com o número de alunos que é possível. Há aqui um híbrido entre o que são aulas presenciais e aulas à distância. Há uma rotatividade em algumas turmas, no sentido de, quando há os alunos presentes, outros ficam a assistir online, depois o inverso. Obviamente que isto significou o reforço dos meios informáticos dentro da universidade, em algumas áreas para se conseguir fazer isto, portanto houve que colocar mais computadores, mais meios audiovisuais, etc. E, portanto, estamos muito preocupados que isso aconteça e esperemos que, se haja um problema no futuro, estamos preparados para isto. Estamos preparados. Já em jeito final, faço-lhe a pergunta. O futuro, a UBI daqui a 10 anos, como vê a UBI daqui a 10 anos? Bem, a UBI daqui a 10 anos, se eu entendo, e essa é a minha ideia, teremos, na minha opinião, mais cursos, apostar em algumas áreas. Apesar de nós termos já basicamente todas as áreas do saber, há uma outra área que eu gostaria que nós abrangêssemos. Por exemplo, é um sonho nós termos um curso de Direito na UBI. Nós temos as áreas base do que é uma universidade, mas não temos um curso de Direito. Eventualmente, podemos pensar, trabalhar e caminhar para um curso de Direito. Nós temos capacidade instalada na UBI para chegar aos 10 mil alunos. Também daqui a 10 anos eu vejo a UBI com 10 mil alunos. Você pode me perguntar, mas não há população em Portugal. É isso o objetivo e a capacidade de alguém que está na reitoria, eu e os futuros reitores, de irem buscar alunos onde eles existem. Ou seja, internacionais. Certo. Portanto, a internacionalização da universidade é fundamental para continuar a aumentar
a nossa população estudantil. Quando eu falo de alunos internacionais, falo de várias áreas, de graduação e pós-graduação, doutoramento, mestrado, etc. E, portanto, naquelas áreas novas que nós vamos procurar desenvolver para dar resposta às necessidades do mercado. Falei no direito como um sonho, mas há áreas novas do mercado que estão a desenvolver, ligadas à informática, à digitalização, à bioengenharia, à bioética, etc., que se podem haver, há formações que se podem vir no futuro a nível de pós-graduações e atrair públicos-alvo nessas áreas. Qual é a mensagem que tem que acontecer neste caso? Nós, sendo uma universidade, temos que ter investigação de ponta. Temos que estar no topo da investigação. Estamos no topo da investigação, estamos no topo da criação de saber. Claro. Portanto, estamos no topo da criação de saber, também temos que estar no topo da transmissão desse saber para os alunos. Portanto, à medida que nós desenvolvemos e conseguimos atingir a criação de conhecimento, temos que criar formações para passar esse conhecimento aos alunos e, portanto, isto é um processo de renovação. Haverá os cursos clássicos que irão manter e, a nível das pós-graduações, temos que ser mais dinâmicos e dando aquelas formações que vão respondendo ao aparecimento progressivo dos novos desenvolvimentos científicos. Ok, professor Mário, um enorme bem-aja. É tudo por agora. Espero que tenham gostado mais do nosso episódio e até à próxima. Obrigado. Esperamos cá para o que preciso.